Olá pessoal, quinta-feira, 3 de setembro de 2020, 7h30. Essa é a 36ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Vou conduzir a nossa conversa aqui hoje. Junto comigo, o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus que vai, como sempre, cuidar dos comentários, vai fazer os comentários, vai fazer também a moderação da sua participação. Pessoal, lembrando, é muito fácil participar aqui do Jornal da Live, você constrói a notícia junto com a gente, enquanto a gente vai dando a notícia aqui, você simplesmente pode deixar os seus comentários aqui no post do Jornal da Live, que acontece ao vivo no LinkedIn, certo? E aí o Matheus ele vai selecionando os comentários, né? E dessa maneira nós construímos a notícia juntos, ao vivo, né? O vídeo ele fica gravado na íntegra depois aqui no próprio LinkedIn e também vai amanhã cedo para o Facebook e para o YouTube como vídeo e como podcast nas principais plataformas do mercado. Você escolhe a sua plataforma preferida, assina lá o meu canal Macaco Elétrico e aí você pode assistir também ao Jornal da Live como podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui na 36ª edição do Jornal da Live. Não. Caso Guardiões do Crivella, não é um ato isolado, não. Por que governos usam cada vez mais mecanismos para calar vozes dissonantes, não? E por que isso é péssimo para o desenvolvimento do país? Caso obrigatoriedade da vacina. Afinal, alguém pode ser obrigado a tomar a vacina contra o Covid-19 ou qualquer outra vacina? Mercado registra retomada de consumo das classes C e D para os níveis antes da pandemia de Covid-19, não? Mas essa retomada ela traz mudanças significativas que podem continuar depois, quando a economia voltar ao normal finalmente. Né? Quais serão essas mudanças? Será que é só a classe C e D que mudou? Por que Chadwick Boseman, o astro de Pantera Negra, fará tanta falta? Não? O que ele representava não só para o cinema, mas para toda a sociedade? E por fim, a nossa já tradicional notícia bizarra do dia, não? Será que a Nintendo ficou maluca e transformou os Pokémons em mestres do sexo? Já sabia? Quem anda no Twitter talvez saiba. Pois é, né? Então, pessoal, começando agora a 36ª edição do Jornal da Live, não? E para começar essa edição, nós vamos falar de um caso que caiu como uma bomba no Rio de Janeiro, na segunda-feira, e que vem agitando o noticiário e as redes sociais, que é o caso dos assim chamados Guardiões do Crivella. Não confunda com os Guardiões da Galáxia. Certo? É uma paródia mal feita da realidade. Pois é, não? Trata-se de funcionários, né, não concursados, comissionados da prefeitura, que dão plantão na porta dos hospitais municipais lá do Rio, com a única função de atrapalhar o trabalho de jornalistas e constranger cidadãos e profissionais de saúde que queiram, eventualmente, denunciar problemas com a saúde da cidade. Não? E, infelizmente, essa prática nefasta, né, não é um caso isolado. Não? Vem ganhando força no Brasil e está presente também em alguns outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos e a Venezuela. Veja só, países muito diferentes estão adotando essa prática. Não? Então eu já abro aqui o nosso debate hoje. Não? O que vocês acham desse caso maluco dos Guardiões do Crivella? Não? Há exagero em torno das denúncias sobre o que esses funcionários fazem? Não? Vocês acham que a busca por silenciar a imprensa e até mesmo qualquer cidadão que não concorde com o governo está se tornando uma política de Estado, aqui no Brasil inclusive? Não? O que a sociedade perde se a imprensa não puder realizar o seu trabalho? Não? Ou será que os governantes eles devem mesmo se proteger, digamos assim, da imprensa? Né? Bom, pessoal, nessa segunda a TV Globo ela revelou que o Marcos Paulo de Oliveira Luciano, conhecido como ML, não, um dos mais próximos assessores do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do Republicanos, organizava uma rede de funcionários comissionados que davam plantão na porta de hospitais municipais para hostilizar jornalistas que cobrem a área da saúde, como aparece aí nessa imagem capturada que vocês estão vendo. Né? O cara de azul é um guardião discutindo com um cidadão que acabava de sair do hospital e tinha perdido o dedo, né? Estava dando uma entrevista. Bom, os envolvidos prestam contas de suas atividades em 3 grupos de aplicativos do WhatsApp, um deles batizado justamente de Guardiões do Crivella. E o próprio prefeito
é um dos administradores dos grupos, né? E até adiciona participantes lá. Nossa. Secretários municipais, membros do segundo escalão do governo, dirigentes de órgãos públicos também fazem parte do grupo. O grupo tinha acesso, inclusive, ao gabinete do prefeito, segundo a Polícia Civil, que já está investigando o caso, né? E depois da reportagem na Globo na segunda-feira, o grupo sofreu uma debandada de integrantes, né? Imagens exibidas em reportagens mostram que o ML alertou as pessoas para que elas não saíssem do grupo, né? E alguns dos guardiões do Crivella têm salários, veja só, mais altos que os técnicos de enfermagem e enfermeiros contratados para os hospitais de campanha do município, né? A atividade fez com que o Ministério Público do Rio de Janeiro iniciasse na terça uma investigação contra o prefeito, que aparece aí na foto, o Crivella, né? Pelo mesmo motivo, a deputada estadual Renata Souza, do PSOL, ingressou com um pedido de impeachment contra o Crivella na Câmara dos Vereadores, e o presidente da Câmara, o Jorge Felipe do DEM, decidiu levar ao plenário hoje o pedido para abrir o processo de impeachment. Além disso, a vereadora Tereza Berger, do Cidadania, disse que vai apresentar um pedido para instaurar na Câmara uma comissão parlamentar de inquérito sobre o esquema. E ainda a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pediu que a Promotoria Eleitoral apure se o prefeito cometeu algum ilícito eleitoral no uso de servidores comissionados da Prefeitura para cercear a cobertura da imprensa. O Crivella, que é pré-candidato à reeleição, né, pode ter cometido abuso de poder político e conduta vedada. A Prefeitura do Rio afirmou em nota, né, que a notícia é uma, entre aspas, manipulação, mas ela não negou a existência desses grupos, tá? Se o prefeito Crivella cair, ele se juntará a uma incrível lista de políticos do Rio de Janeiro que são investigados pela Justiça. Por exemplo, todos os governadores eleitos do Rio de Janeiro que ainda estão vivos já foram presos ou afastados. Né? São eles, né? O Wilson Witson, que aparece aí na foto, que é o governador desde 2019, que está afastado por suspeita de irregularidades na saúde. Não. Luiz Fernando Pezão, governador entre 2014 e 2018, está preso desde novembro de 2018, condenado por abuso do poder político e econômico. Sérgio Cabral, o mais ilustre, aí, não, governador entre 2007 e 2014, preso em junho de 2017, condenado em 11 ações penais da Lava Jato, com uma pena total de 233 anos e 11 meses de prisão. Rosinha Garotinho, governadora entre 2003 e 2006, presa em novembro de 2017, mas libertada uma semana depois e responde ao processo em liberdade. Anthony Garotinho, marido da Rosinha, governador entre 99 e 2002, preso 5 vezes desde que saiu do cargo por crimes de corrupção, concussão, participação em organização criminosa e falsidade na prestação de contas eleitorais. E agora responde aos processos em liberdade. E finalmente Moreira Franco, governador entre 1987 e 1991, preso em março de 2019 sob a acusação de negociar o pagamento de propina, responde ao processo em liberdade. Nilo Batista e Benedita da Silva, que são vice-governadores que ocuparam o cargo após a saída dos titulares, são os únicos que não respondem a nenhum processo judicial. Bom, será que os políticos do Rio são tão piores assim que dos outros estados? Não? Acho que não, né? Mas então como que a gente explica todas essas prisões aí, né? O fato é que a gente está de novo em um ano de eleição, né? E essa história agora aí dos guardiões do Crivella, né, é mais uma peça importante nesse xadrez sanguinolento que se tornou a política brasileira, né? Nesse ano em que ele tenta a reeleição, no lugar de ouvir os cidadãos, não, ele preferiu calar as bocas deles, não, e da imprensa, né? Será que isso é o melhor a se fazer? Não? Então, por que será que ele está fazendo isso daí? Né? Bom, infelizmente, esse não é um caso isolado, como eu disse, de intimidação da imprensa, né? O bom jornalismo ele sempre foi alvo de grupos de poder, né, político e econômico. No Brasil, jornalistas são até assassinados por expor os desmandos aí dos poderosos. Não? E é uma prática bater na imprensa, não? E essa prática vem aumentando, né, nos últimos anos nos municípios, né, nos estados e também no governo federal. Né? Então, agora sim, vamos ao debate. Não, o que vocês acham? Esses grupos, eles têm razão de fazer isso daí, né? Iniciativas como os guardiões do Crivella são legítimas, afinal de contas, não? Ou será que a imprensa precisa reforçar ainda mais a fiscalização do poder? Não. E aí, Márcio, como estamos?
Sim, começando aqui pelo Denis Castro, ele diz de que talvez, né, isso já esteja acontecendo em todos os estados do país, porém de uma forma mais encoberta, não tão, né, nessa farra como está sendo no Rio. Diz que não sabe ao certo, mas, né, a seguir nos próximos capítulos. O que vocês acham, então? Já está rolando no país inteiro? Pois é, né, Denis? O Denis falou um negócio que é interessante, né? Será que isso não está acontecendo, ou acontece mais no Rio, ou será que no Rio o negócio está só mais tirado a tampa do bueiro aí, não? Que e as coisas estão aparecendo mais, ou será que a justiça está sendo mais eficiente? Enfim, qual que é, afinal de contas, a diferença aí do Rio de Janeiro para os outros estados? Porque a gente sabe que, enfim, desmandos acontecem em todo lugar, né? Isso não é um privilégio infeliz, não, do Rio de Janeiro, né? Em seguida tenho a Ana Lúcia Souza Machado, que diz que a farra das perseguições políticas é antiga, só que agora pode-se gravar e compartilhar nas redes sociais. No interior, perseguições políticas, ameaças e até demissões são rotina. Esse é o nosso Brasil. Pois é, né, Ana? Você trouxe uma coisa interessante, né, Ana? Agora é mais fácil a gente identificar esse tipo de coisa, né? É curioso que os tais guardiões do Crivella aí, não, de certa forma eles foram denunciados aí, né, foram mais expostos porque justamente uma das ferramentas de trabalho deles era justamente o celular, né? Eles tinham que bater um ponto na porta dos hospitais, não tirar uma selfie, normalmente eles trabalhavam em pares, não, tirar uma selfie do grupo, do par, né, na frente do hospital ao qual eles eram designados, né, e para falar, opa, toma aqui, não. Olha, a Adriana do Amaral trouxe uma informação aqui que parece que o Crivella acabou de contabilizar apoio. Segundo a Adriana, o pedido de impedimento dele caiu há pouco. Nossa, sério? É sério isso? Pois é, como que é? Então ele... Pedido de impedimento dele, né? Pra ele sair, caiu. Deixou aí o... Agorinha. Pois é. Não. Nossa, não, acho que até vou depois abrir uma aba aqui rapidinho pra ver, porque, putz... Bom, pois é, não. A gente sabe aí que os governantes, não, uma das maneiras de eles se protegerem aí de pedidos de impeachment é conseguir o apoio, não, comprar o apoio no respectivo legislativo, no caso do legislativo municipal, a Câmara dos Vereadores, não? Sim, como um certo outro... tem... né? numa outra esfera do governo aí, não? Sim. A Mônica Paulino coloca aqui, né, de que, como isso é um absurdo, né, ela está completamente obstinada com o que está acontecendo, né, e diz como isso aqui, né, como é possível, né, pessoas que são pagas para ofender e apoiar mentiras e fazer um maquiamento de toda essa situação, né, uma tragédia dessas como a do Covid-19, né, uma coisa que, bom, sinceramente ninguém ganha com isso, só os próprios políticos que ganham isso, né. Como? Pois é, né, Mônica, se já fosse pago com um dinheiro particular, digamos assim, já seria ruim, não? Porque você está calando a boca da população, né? Você impede que a população se manifeste para dizer, por exemplo, quando ela é mal atendida, ou os próprios profissionais de saúde, não? Mas o pior de tudo é que esse negócio ele é financiado com o dinheiro público, não da prefeitura. Essas pessoas estão na folha de pagamento da prefeitura. Sim. Olha, a Ana Lúcia voltou aqui dizendo que tem uma cidade aí perto, de onde ela vive, que é a cidade, como ela coloca aqui entre parênteses, entre aspas, perdão, racha. No meio, em período eleitoral. Famílias inteiras brigam, demitem com qualquer tipo de adversário político. Bom, mas isso eu acho que infelizmente é o normal, né? Hoje no Brasil, né? Esse tipo de briga política que hoje, divide, né, a família, assim. Divide a cidade, né? Isso acontece principalmente em cidades menores ou até em estados menores, não? Que tem sempre 2 ou 3 famílias dominantes, que aliás elas ficam se alternando no poder muitas vezes, não? E, bom, agora isso diminuiu um pouco, mas era muito comum aí, no tempo em que os coronéis tinham um poder mais, digamos, ilimitado, não? Que até o pessoal matava assim um ao outro, não? Era um negócio horroroso, não? Sim. Bom, no Nordeste isso ainda é bem evidente de certa forma, né? Como pois é. No Maranhão, por exemplo, assim, com Collor. Exatamente, não? Então isso, infelizmente, não é uma novidade, está presente aí desde sempre, né? Sim. Deixa eu ver mais alguém aqui querendo comentar. Por enquanto, parece que não, por enquanto é isso. Não? Não. Será que vamos já para o segundo assunto então aqui? Eu vou dar uma recarregada aqui em tudo, porque às vezes a conexão, né, bom, tá naquelas, né? A plataforma aí às vezes joga contra, não? Sim. Mas acabei de recarregar, tô no computador e no celular ao mesmo tempo, parece que
Ah, não, pera. Opa! Parece que... Ah, não, só não, dizendo de que, né, exatamente, famílias que detêm o poder já não matam mais. Óbvio, né, porque já chegaram lá em cima. Pois é, elas não matam mais, mas hoje elas fazem um negócio que também é tão... Não vou dizer que é tão ruim quanto, porque nada tem o valor da vida, não, mas eles destroem, assim, completamente o indivíduo, não. Sim. E a gente vê o que a gente vê hoje, aliás, até esse episódio do Guardiões do Crivella, ele é mais um caso desse daí, não? Você simplesmente, para usar o termo da rede atual, você cancela o sujeito, você destrói completamente a reputação dele para que ninguém mais ouça o que ele tem a dizer. Quase o caso de relegar o sujeito ao ostracismo. Não? O cara continua existindo, mas é como se ele se tornasse um pária. Um pária da sociedade, que é um negócio horroroso. Né? Assim, mas é uma coisa que é uma prática que está tornando cada vez mais comum. Né? Não se mata o sujeito, mas você cancela ele. Né? Sim. Mas é isso aí, Mônica, como você falou aqui agora, e até relembrando que o Denis disse no primeiro comentário dele, né? Serão as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver aí, né? Agora fiquei muito preocupado com a notícia que a Adriana Chalela nos trouxe aí, dizendo que o... Não, foi Adriano do Amaral. Adriano do Amaral, desculpa. Sim. Adriana é muitas Adrianas, né? Adriano do Amaral que disse aí que o pedido de impeachment aí teria sido... teria caído, né? Enfim, vamos ver aí, como disse o Denis, né? Cenas dos próximos capítulos, né? Obrigado aí pelas colaborações, não? Bom, parece que é isso então. Seguimos para o próximo assunto, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, no nosso próximo debate, certo? Vamos abordar né, um outro assunto que vem inundando as redes sociais nesses dias, né? Que é a questão da obrigatoriedade da vacina. Afinal de contas, ninguém pode ser obrigado a tomar uma vacina para conter uma pandemia, não? O que vocês acham? A vacinação ela pode ser compulsória, né? Aliás, o que leva alguém a não tomar uma vacina? Não? Mais especificamente, agora nesse caso, não, a vacina contra o Covid-19. Não? Aliás, você vai se vacinar quando uma dessas várias vacinas que estão sendo testadas, estão sendo desenvolvidas, quando ela estiver disponível, você vai se vacinar? Não? Bom, a confusão toda começou nessa segunda, quando o Bolsonaro disse que ninguém pode ser obrigado a tomar vacina, em resposta a uma apoiadora que pediu que o governo federal proíba a vacinação contra o Covid-19. Né? O Bolsonaro disse na entrada do Palácio da Alvorada, abre aspas, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, fecha aspas. A apoiadora ela tinha pedido para ele, para que ele não permitisse, como ela mesma disse, esse negócio de vacina, porque seria perigoso de acordo com um vídeo que ela tinha visto nas redes sociais. Né? E para jogar mais lenha nessa fogueira, no dia seguinte a Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo, a SECOM, publicou nas suas redes sociais uma peça publicitária com a frase do Bolsonaro, né, ou seja, ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina, alegando não, que uma suposta defesa das liberdades do brasileiro. Né. No início de agosto, o Bolsonaro, mesmo o próprio Bolsonaro, assinou uma medida provisória que abriu crédito orçamentário de 1,9 bilhão de reais, né, para a compra de 100 milhões de doses e posterior produção local da possível vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório britânico AstraZeneca. Ele afirmou que a vacinação resolveria o problema provocado pela pandemia. A previsão do governo é de que as primeiras doses sejam distribuídas a partir do início de 2021. Em paralelo, o governo de São Paulo trabalha no desenvolvimento de uma outra vacina com a empresa chinesa Sinovac Biotech, né, que está trabalhando junto com o Instituto Butantan, que também tem previsão de distribuição no começo do próximo ano. Né. O problema é que, ao não se vacinar, a pessoa não apenas deixa de se proteger, como atrapalha o controle do vírus em toda a sociedade, né, porque continua sendo um possível vetor, um transmissor da doença. Por isso, a declaração do Bolsonaro foi criticada por médicos, por infectologistas e até por juristas, constitucionalistas. Né? Segundo eles, essa declaração desestimula a vacinação, né? O que é inconstitucional, né? E pode trazer graves prejuízos ao combate à pandemia e outras doenças. A Constituição brasileira ela permite que o governo crie mecanismos, sim, para obrigar que as pessoas se vacinem. Tá? Os juristas eles dizem que o governo não só pode, como deve fazer isso. Isso porque, em casos como esse que a gente está vivendo agora,
de uma pandemia, ainda mais uma pandemia dessa sem precedentes, não? A justiça, ela coloca na balança dois direitos, não? De um lado, a liberdade individual, que é um direito, né? E do outro, a saúde pública, né? E no caso de epidemias de doenças que são uma clara ameaça à saúde pública, como a Covid-19, o direito à saúde pública prevalece, né? É mais importante, portanto. A maior ironia é que o próprio Bolsonaro assinou em fevereiro a Lei 13.979, que autoriza autoridades a tomar medidas como tornar compulsória a vacina. Não é a primeira vez não, que parte expressiva da população brasileira decide não tomar uma vacina. Essa charge que vocês veem aí retrata o episódio da revolta da vacina que aconteceu no Rio de Janeiro em 1904, ou seja, há 116 anos. Né? Naquele ano, a população se recusou a tomar a vacina contra a varíola, que tinha sido determinada pelo médico Oswaldo Cruz, que era mais ou menos o equivalente ao ministro da Saúde na época. Né? Naquele ano, então, as pessoas não queriam, né? Depois de grandes conflitos nas ruas da então capital federal, que deixou mortos nesses conflitos e muitas pessoas presas, o governo acabou recuando da obrigatoriedade. Só que, veja só, 4 anos depois, a varíola matou 6.400 pessoas no Rio de Janeiro. 6.400, tá? E isso é na cidade do Rio de Janeiro, não no estado. Tá? Fora, sem falar o resto do Brasil. Não? E apesar de todas as evidências, né, não apenas brasileiros são os que dizem que não tomarão a vacina. Né? Agora, em 2020, em plena pandemia de coronavírus, 12% dos britânicos disseram que não vão tomar a vacina quando ela estiver disponível, assim como 26% dos franceses e 25% dos americanos, 34% se você considerar apenas os eleitores do atual presidente Donald Trump. Né? Então, vamos lá. Será que as pessoas elas podem exercer o direito de não se vacinar contra o Covid-19? Ou esse é um caso extremo em que a vacinação deve ser obrigatória? Não. Aliás, o que leva alguém a não querer tomar uma vacina como essa? Não, mais especificamente a vacina de Covid-19. Não? E você vai se vacinar quando as vacinas, uma delas, pelo menos, já estiver disponível? Vamos lá, então. Aqui, por enquanto, parece que todo mundo também diz, né, que tem que tomar vacina, né, nem que seja amarrado, como a Ana Souza Machado coloca. A Maria Ângela até começou abrindo essa discussão, né, com uma fala irônica, né. Também, né, ninguém é obrigado a viver em sociedade, não é? É um bom ponto, Maria. Você pode se isolar aí numa ilha deserta, claro, na selva, não, aí realmente é verdade, é um bom ponto, né? Pode se virar o quanto você quiser. E a Ana falou, né, tem que tomar nem que seja amarrado, não é? Pois é. Não, tipo, e a Adriana Chalala também, né, tipo, também abaixo a politização da vacina, assim, você tem que estar acima dessas picuinhas políticas mesmo. Pois é, né, Adriana, é uma questão política, não estão politizando um caso aí da vacina, não, que é inaceitável, ainda mais em um caso como esse, mas a gente está vendo vários outros casos, hein? A gente estava conversando agora há pouco, eu aqui e o Matheus, sobre a questão do sarampo, não, que era uma doença que não estava totalmente erradicada, mas estava quase erradicada e agora está gerando aí uma quantidade enorme de mortes no Brasil, não. Mortes por quê? Porque as pessoas não estão se vacinando, é uma vacina hiper consolidada, não, que tem décadas aí de estrada. Exato. Né? Simples, não, e por não se vacinar, não, o sarampo, não, muita gente acha que é uma doença de criança, como dizem, né? Nossa. Né? O sarampo não é uma doença de criança, né? É uma doença altamente contagiosa, 14 vezes mais contagiosa que o próprio Covid-19 e que pode matar, não? E ela é tão simples, não, de a gente evitar isso daí, é só tomar a vacina. Sim, não, e a Adriana completa aqui a Chalela. Agora vou continuar comentando das duas Adrianas. Precisa colocar o sobrenome nas Adrianas aí. Sim. Bom, no caso, começando pelo complemento da Adriana Chalela, ela coloca aqui de que, né, com o negacionismo que a gente tem aqui, a gente vai ficar nessa letargia para sempre. Então, mais uma vez, reforçando de que sim, tem que ter a obrigatoriedade da vacina. Enquanto a Adriana do Amaral, também defendendo a obrigatoriedade, diz que também está na fila para tomar a vacina dela, e no caso de uma pandemia como a do Covid-19, né, ela diz que não vê uma outra opção a não ser a vacinação compulsória, sendo de que, né, como ela completa também mais agora para os comentários mais recentes, apenas os alérgicos e né, outras sessões médicas, né, só eles deveriam ficar
sem tomar vacina, claro, mas aí porque eles têm suas próprias justificativas médicas. É um ponto interessante que a Adriana do Amaral traz aí também, né? Mas pessoas com restrições, não, se bem que até onde eu sei, as vacinas que estão mais avançadas aí, que são da Universidade de Oxford com a AstraZeneca e da Sinovac Biotech, também a da Moderna lá com a Pfizer também, né? Sim. Eles já estão na fase 3 aí de testes, testando em milhares de pessoas e sem grandes reações, né? Mas mesmo assim, não, seriam pouquíssimas pessoas que ficariam de fora, não, por alguma restrição médica, não. E isso não chegaria a ser um problema, porque se uma imensa maioria da população se imunizar, a gente finalmente vai chegar na tão sonhada imunidade de rebanho, que tem muita gente que fala que a gente chegaria aí simplesmente saindo na rua, não? Isso é uma besteira sem tamanho. Não foi bem isso. Sair na rua, na verdade, porque para ter a imunidade de rebanho a gente tem que ter 70% das pessoas imunizadas, não? Sim. É verdade que a gente já tem muitos infectados, mas 70% é muita gente. Pois é, não. Demais. Hoje, né, aqui no Brasil, já com a economia aí se reabrindo e com essa quantidade absurda de mortos, mais de 120 mortos, a gente daqui a pouco já bate 125 mil mortos, a gente tem o quê? 15% da população imunizada naturalmente, digamos assim. Não. Ou seja, para imunizar 15% da população, a gente matou 125 mil pessoas. Para a gente chegar a 70%, quantas pessoas teriam que morrer? Façam as contas aí, né? Falta muito ainda e é um caminho que definitivamente não vale a pena percorrer. Não vale, né? Assim, a imunidade do rebanho ela só vai chegar quando tiver 70% das pessoas tomando a vacina. Porque aí sim, o vírus ele vai começar não vai ter como se propagar, porque ele não vai ter mais uma quantidade razoável de hospedeiros para pegar a doença e disseminar. Mas, de novo, 70% da população tem que tomar no mínimo a vacina. Olha, a Maria Ângela de Camargo disse que essa obrigatoriedade da vacina devia estar associada à emissão de passaporte ou cargos públicos na matrícula de escolas, ou seja, sim, você pode pegar esses documentos, né, ou se matricular em uma instituição de ensino se você tiver vacina, que é um bom incentivo. Eu vi aqui que tem algumas pessoas que estão concordando com ela, né, como a Ana Lúcia Souza Machado gostou, assim, achou interessante. Eu também acho que é um bom incentivo também para a população pensar em tomar, assim, a vacina seriamente. Assim, mecanismos para isso é fácil da gente fazer, não? Assim como para você tirar o passaporte, por exemplo, você tem que estar em dia com as suas obrigações eleitorais. Se você não tiver em dia, você não consegue tirar passaporte, não. Ou para fazer empréstimos, abrir empresas, não. Ou seja, ou até já que falando no caso de vacina, não. Tem países aqui da América do Sul mesmo, não, que você não consegue viajar se você não tiver com vacina da febre amarela em dia. Você quer viajar? Para isso você quer, então toma vacina. Não quero tomar, então não viaja. Então, é a mesma coisa, é algo simples de aplicar. Agora tem um comentário do Fernando Pereira Gomes, colega jornalista aqui, dizendo, boa noite, estou ansioso para tomar a vacina. Acredito que as pessoas não devem ser obrigadas a se vacinar, mas é fundamental que todos tenham consciência da proteção para o bem comum. Não há como pensar apenas em si mesmo, quando o mundo está passando por tantas transformações e perdas com a pandemia. Então, de fato, assim, beleza, né? Eu quero ter minha liberdade, né? Eu não quero ser obrigado a nada. Ok, isso é razoável, perfeitamente aceitável e tudo. Mas é uma questão, né, de você sacrificar, né? Talvez isso, né? Que nem um sacrifício, assim, tipo, você não está sacrificando a sua liberdade. Vai tomar a vacina. Nossa, é algo que vai ser bom para você e para todo mundo, por consequência. Tem as pessoas aí que acham que a vacina faz mal. Tem até o pessoal que fala, toma vacina desde que não seja chinesa. Porque a gente vocês devem ter ouvido as teorias da conspiração. Não vou tomar vacina chinesa porque eles vão me inocular um microchip que eles vão me controlar. Gente, menos, tá? Não, a gente já a nanotecnologia, já falamos disso aqui mesmo no Jornal Live, a nanotecnologia está longe de colocar um dispositivo eletrônico no seu sangue capaz de te controlar por 4G ou 5G. Né? Não, a tecnologia não chegou lá, não, e definitivamente não é o caso. Tomem a vacina mesmo que seja chinesa. Tá? Fujam aí dessas teorias da conspiração aí, de que isso daí, enfim, foi criado para que a China domine o mundo. Né? Mas o Fernando traz aí uma coisa interessante, não? As pessoas deveriam se conscientizar, é verdade. Não? Se as pessoas fossem conscientes, não tivesse essa quantidade tão grande de pessoas dispostas a não tomar a vacina, ninguém estaria discutindo a obrigatoriedade, né, Fernando? Olha só que loucura isso. Não? Agora, é de lascar mesmo, né? Quando o
uma fala como essa do presidente, na verdade, desestimula a vacinação, né? O Zé Gotinha, ele fica triste, né? Sim. Olha só, né? Não, Coitado. o Zé Gotinha aí, não, símbolo da vacinação no Brasil por conta da vacina da poliomielite, né? O Brasil erradicou essa doença terrível que é a polio com uma vacina simples, não, que são as gotinhas, né? Tanto que criou aí o personagem do Zé Gotinha, não? Que está sempre presente nas campanhas de vacinação. Mas agora a gente vê que as campanhas de vacinação de diversas vacinas estão fracassando, não? Porque existe aí essa propaganda contrária, não? O Denis coloca aqui, né, de que tem uma pergunta, algo que ele não entende aqui. Que antes demorava mais 30 dias para chegar a 1 milhão de contaminados, mas agora apenas 25, então o que fazer? Acho que eu não entendi a pergunta. Para dobrar a quantidade de contaminados, tipo no começo, pelo que eu entendi, né, o Denis fala de que precisava de 30 dias para você chegar em 1 milhão de contaminados. Ah, sim. E agora só 25. Mas Denis, porque a contaminação ela cresce em escala geométrica, né? A gente tem visto aí nos números, né, inclusive no consórcio de veículos de comunicação que estão acompanhando esses números com um pouco mais de seriedade, não? A gente vê inclusive que a taxa de mortos vem caindo, que é uma excelente notícia, né? A gente ficou aí 2 meses não, com uma média diária de mortes na casa de 1.000 por dia, não? E hoje a gente está na casa de mais ou menos 870, mais 860, que é uma baita de uma notícia. Mas infelizmente a quantidade de contágios também tem caído, mas muito pouco, né? Não é tão grande assim essa queda, né? Então a gente continua ainda na casa de 40 mil contágios diários, não? Então o que acontece, não? É que como o negócio ele cresce geometricamente falando, não? Ou seja, mais pessoas contaminadas teriam a capacidade de contaminar mais gente. Só que como, enfim, o índice de contaminação de cada indivíduo está abaixo de 1, ou seja, hoje cada pessoa contaminada contamina menos de uma pessoa, esse negócio está meio que se contrabalanceando, né? Então a gente mantém esse nível de contágio ainda lá no alto, estável, mas você falou agora 1 milhão em 25 dias, né? Vamos ver aí se a gente consegue baixar essa curva de contágio, assim como a gente está baixando a de mortos, não? Mas mesmo a de mortos precisa diminuir muito mais rapidamente, né? Sim. A gente está ainda 870 mortos por dia, em média, não dá, né? É um número alto demais isso daí. Tá melhorando, mas ainda falta muito. Falta muito ainda. Né? Exatamente. Não o suficiente. Mas, bom, vendo os comentários aqui, parece que é isso, né? A maioria aqui já tá... Ou não, a maioria não, parece que todos mesmo, pelo que andei lendo, assim, a gente tem um senso comum aqui, criado no chat, de que, sim, é necessário que seja obrigatório, assim, essa é uma situação extraordinária, né, da nossa história, então é necessário, tipo, E quem não quiser tomar, tipo, isso é simplesmente muito egoísta, assim, tipo... no mínimo, né? Aham. No mínimo, é uma questão de egoísmo. Porque, aliás, nesse caso, particularmente no caso de pandemia, não, se vacinar é, antes de mais nada, uma ação de cidadania, né? Nós precisamos levar isso em consideração também, né? Sim. Né? Mas é isso aí, então, acho que a gente pode ir pro próximo. Vamos pro próximo assunto, então? Muito bem, pessoal. Na esteira aí da retomada, da reabertura da economia, não? As classes C e D da população, né, recuperaram o nível de consumo de antes da pandemia, né? Isso é uma boa notícia, afinal, né? Mas esse consumo ele está diferente, não? Veja, uma coisa interessante, não? Os brasileiros com renda mensal entre R$1.000 e R$2.000, não? Estão indo menos a restaurantes, mas estão comprando mais por delivery, por exemplo, não? Eles estão gastando menos com transporte, mas muito mais com serviços de streaming, não? Eu queria saber de vocês, não? Você acha que os seus hábitos de consumo também mudaram por conta da pandemia, não? Essas mudanças, vocês acham também que elas vão ser permanentes, ainda que, enfim, parcialmente, não? Ou depois vai voltar tudo a ser como era antes? Depois eu digo assim, daqui a alguns meses, quando nós tivermos justamente a vacina, não? Aliás, você já está consumindo tanto quanto você consumia aí antes da vacina? Né? Bom, essa retomada do consumo das classes C e D foi identificada pela Superdigital, que é uma fintech do Santander voltada à inclusão financeira.
O levantamento ele compara 3 períodos distintos. O primeiro entre 15 de fevereiro e 15 de março, ou seja, 30 dias antes do início do isolamento nas principais capitais do país. O segundo vai de 16 de março a 15 de maio, que é o período mais restritivo, em que as pessoas ficaram, inclusive, mais em casa, né? E o terceiro vai de 16 de maio a 15 de julho, já com o início da reabertura em várias cidades, né? E entre o período de reabertura e o anterior à quarentena, houve crescimento, né, de 1% nos gastos, ou seja, praticamente estável. Mas em relação ao intervalo mais restritivo, a expansão foi de 17%. Tá? Mas mudaram alguns hábitos. Não? De um lado, por exemplo, houve avanços de 30% em serviços de streaming como Netflix. Isso a gente está falando de classe C e D, tá, gente? 41% nas compras com aplicativos de delivery, como o iFood, por exemplo, não? E de 203% de aumento no e-commerce. Né? Do outro lado, foram verificadas quedas, né, de 30% em restaurantes, não? 30% também no consumo de combustíveis e 38% no transportes. Outro estudo do Centro Brasileiro de Informações sobre Redes do Comitê Gestor da Internet indica que 66% dos usuários de internet brasileiros fizeram compras de produtos ou serviços online durante a pandemia. Em 2018 isso era 44%. Né? Esse estudo também aponta que o crescimento foi maior entre as classes C e D. A classe C, segundo esse estudo, aumentou o consumo do comércio eletrônico de 37% para 64%, né? Quase que dobrou aí, enquanto o percentual passou de 18% para 44%, né? Quase triplicou entre os usuários das classes D e E. Entre os mais ricos, não, já consumiam bastante. Não? As compras online passaram de 63% para 83%, portanto, um aumento menor se comparado às classes C e D. Né? E aí eu queria saber de vocês, não? Os seus hábitos de consumo, eles mudaram agora, né, por conta da pandemia? Vocês estão comprando coisas diferentes? Vocês estão comprando de maneira diferente? Não? Estão comprando coisas mais online, por exemplo? Não? E essas mudanças, vocês acham que vão ser permanentes? Não? Vieram para ficar? Né? Vou abraçar o e-commerce cada vez mais de agora para frente? Não? Ainda que seja uma coisa ou outra, não? Ou depois realmente vai voltar tudo ao normal? Não? E você já voltou ao seu nível de consumo de antes da pandemia e do isolamento social? Começando pela Ana Lúcia, ela disse que acha que é um reflexo do susto que a gente levou agora durante a pandemia e o confinamento, mas ela disse que acredita que aos poucos nós vamos voltar a consumir, no entanto, de uma forma mais consciente. Você traz um ponto também interessante, Ana. As pessoas estão, apesar dessas pesquisas não apontarem isso, andei lendo outras pesquisas que demonstram que as pessoas estão com um consumo mais consciente mesmo. Consumindo coisas que realmente são necessárias, né? Diminuindo compras supérfluas, né? Por exemplo, não? O que aliás demonstra um amadurecimento do mercado. Quando você está fazendo um consumo mais consciente, mais sustentável, né? O mercado e a própria natureza agradece. Não? Legal o ponto que você trouxe aí. O Joaquim apareceu aqui agora, o Joaquim Deusdado Neto, e diz que devemos sempre acreditar e conhecer mais sobre os valores dos produtos antes da pandemia e depois do período de quarentena, para assim fazermos uma análise sobre a economia. Então é uma aproximação mais analítica mesmo de toda a situação. Bem colocado, o Joaquim. Né? Vale dizer, não, você traz a questão dos valores, não, dois tipos de valores. Não, um valor aí mais na linha do que a Ana falou, né, de compras mais sustentáveis, de um consumo mais sustentável, mais, qual foi o termo que ela usou mesmo? Mais consciente. Mais consciente, boa. Mas também, né, a variação de preços. Né? A gente viu, que aliás é a lei do mercado, aí, né? Coisas que estão vendendo menos, a gente observa uma redução de preços. No caso típico foi, acho que, vestuário e os próprios combustíveis, carros e tudo mais, coisas que as pessoas compraram menos, né? Mas algumas outras coisas, os preços cresceram muito. Não? Quem vai no supermercado toda semana deve ter sentido isso daí, não? Coisas como alimentação, produtos de limpeza, enfim, gêneros do cotidiano, né, ficaram bem mais caros. Né? Sim, agora tem aqui o Biratan Pacheco dizendo que sim, a quarentena proporcionou esse aumento do consumo
dos itens da cesta básica, né? E do uso da tecnologia como um todo, né? Para que as pessoas, em especial, né, se mantenham conectadas. Como você pode ver, né, não só por serviço de streaming, como foi mencionado, mas Sim. também principalmente por aplicativos como o Zoom, por exemplo. É verdade, não. Inclusive as empresas, não, que vivem disso, que prestam esses serviços, não, ou vendem esses produtos, não, elas tiveram um enorme crescimento nesse período de receitas, mas também de valor de mercado. Aliás, na semana retrasada eu cheguei até a fazer uma publicação que falava da Apple, não, que é a primeira empresa, na verdade ela atingiu um valor de mercado de 2 trilhões de dólares, não, 2 trilhões de dólares. Né? Monstruoso. Que é maior que fazendo uma comparação, só para efeitos de grandeza, maior que o PIB brasileiro, que o PIB brasileiro no ano passado estimado em 1,8 trilhão, né, de dólares. Né? Claro, né, que não é que a Apple está tendo uma receita, está vendendo 2 trilhões de dólares, esse é o valor de mercado. Mas o mercado ele justamente dá o valor para as empresas com base no que ela está representando para a economia. Não. E mesmo com as suas lojas fechadas, não, as lojas da Apple, aumentou muito o consumo de outros produtos que a Apple oferece, e não só iPhone. Não. Então, realmente, o online aí, né, definitivamente já tinha, evidentemente, seu espaço ocupado, mas ele cresceu ainda mais. Não. O Denis fala, né, de que para ele, assim, sempre cuidadoso aqui, né, dando dicas para o pessoal, diz que está normal, consumir o mesmo, mas sempre atento em ir aos mercados de forma estratégica, ou seja, nos horários menos movimentados, então com menos aglomeração. Boa lembrança, Denis, não? A pandemia não acabou, né? A gente está aí com a economia reabrindo lentamente, não? As pessoas, o que aliás causa uma preocupação, porque muita gente está meio que relaxando nas medidas de defesa aí, não? De cuidados, não? O pessoal está se cansando. Sem falar que o pessoal está cansado efetivamente, mas aparece tem gente que acha que nós estamos numa normalidade já, e que não é verdade, não. Nós precisamos continuar nos cuidando, inclusive para fazer essa curva aí que está cair de verdade, não. A gente precisa que a taxa de contágio, que hoje está em 0,98, 0,97, já foi de 1,2, ela precisa chegar a meio antes da vacina. Né? Aí a gente começa a realmente falar, poxa vida, né? Estamos aí com uma queda consistente nessa pandemia, né? A Ana coloca aqui, né, de que está quase deixando um rim de garantia no mercado, de tão caro que ficaram as coisas. Talvez deixar o rim para filé mignon, será que é uma troca boa? Né? Olha, é uma poupança interessante, uma estratégia, não sei, vale a pena tentar, talvez. Não sei Ana, preserve o rim, por favor, preserve o rim, por favor. Né? O Joaquim volta aqui mais uma vez, dizendo que vamos mentalizar mais as nossas necessidades de consumo de produtos, fazendo a pergunta: seria necessário comprar esses materiais ou produtos neste momento? Que é isso mesmo, mais uma vez aqui com o amadurecimento do mercado. Um consumo consciente, aí, obrigado Joaquim, é isso mesmo, né? Eu acho que realmente, né, a gente já vem discutindo desde o início da pandemia, aqui mesmo no Jornal da Live, em outras instâncias também, né? Os aprendizados, né, que essa pandemia vai nos deixar, né? No meio de tanta dor, no meio de tanta tristeza e no meio de tanto prejuízo econômico, algumas coisas a gente sempre pode tirar alguma coisa de bom, né? De tudo, não? Até nessa situação grotesca que a gente vive hoje. Não? E uma das coisas que eu espero que fique desse processo todo aí, né, das coisas positivas, é um consumo mais consciente pela população como um todo, não? E nos diversos segmentos da economia. Né? Seria um ganho, afinal de contas, depois de todos esses problemas aí que a pandemia nos trouxe. Né, de novo, que como o Pacheco lembra aqui nos comentários agora, esse novo normal, né, que a gente está vivendo, vai prevalecer ainda depois da quarentena, né? Então, realmente são valores que a gente aprendeu agora e que é para ficar conosco assim para sempre e passar isso para futuras gerações, coisas como o trabalho virtual, né, curso à distância, qualificação profissional, são coisas que, né, definitivamente vão ainda permanecer depois, não é algo que vai simplesmente sumir da noite para o dia. O Pacheco correto, não? Muitas coisas aí, não. O mundo do trabalho já mudou, né? O mundo do trabalho já mudou. Eu estava até conversando com uma cliente esse ano que é diretora de RH. Os processos de
os processos de contratação hoje mudaram, não estão sendo feitos online aí por plataformas digitais, e no final das contas eles acabaram se tornando, em alguns casos, até mais eficientes, não? E melhores não só para as empresas, mas como também para os profissionais, não? O home office aí, não? Que antes o pessoal torcia o nariz, e agora tem um monte de empresa que virou fã do home office desde criancinha, não? A gente vê empresas aí que já devolveram escritórios, não? O mundo do trabalho mudou certamente. Twitter, acho que é um grande exemplo. O Twitter que disse que vai ter home office para sempre, não? Aliás, não só o Twitter, várias empresas, né? Aqui no Brasil mesmo, algumas empresas, eu conheço empresas que devolveram integralmente o seu escritório. Não são empresas de 3 funcionários, uma empresa de 700 funcionários aqui em São Paulo devolveu o escritório, né? Todo mundo vai ficar trabalhando remotamente de agora em diante. Beleza, vamos então para o último assunto antes da bizarra. Vamos lá, né? Que é um assunto infelizmente triste, né? Mas acho que precisamos falar dele. A semana começou muito mais triste, né? Com o anúncio da morte do ator Chadwick Boseman, né? Que ficou mundialmente conhecido pelo seu papel como o herói da Marvel Pantera Negra, né? E a tristeza não se dá apenas pelo que ele representa, ou representava no cinema, não, mas pelo que ele representava além do mundo das artes, não? Como que essa notícia da morte do Chadwick chegou para vocês, não? Ele de alguma maneira tinha inspirado vocês antes, não? O Chadwick morreu na sexta, em Los Angeles, com apenas 43 anos, não? Muito jovem, vítima de um câncer de cólon. Ele lutava contra a doença há 4 anos. Em todo mundo, aliás, né, esse é o terceiro tipo de câncer mais comum, né, representa 10% de todos os novos casos da doença no geral. O Chadwick ele teve uma carreira relativamente curta, não, mas que ele brilhou desde o começo. Não. Antes do seu papel mais conhecido como Pantera Negra, não, ele representou no cinema vários pioneiros entre personalidades negras americanas. Não. Começou como o primeiro jogador de beisebol negro, o Jackie Robinson, no filme 42, A História de uma Lenda. Aliás, esse ano o Boseman tinha criado um programa no chamado Operação 42, um número com o qual o Jack Robinson jogava, para ajudar hospitais que servem a comunidade negra nessa pandemia. Ele também representou o cantor James Brown no filme com o mesmo nome, e Thurgood Marshall foi o primeiro juiz negro da Suprema Corte Americana no filme Marshall, Igualdade e Justiça. Em 2016, o Boseman foi diagnosticado com câncer de cólon no estágio 3, uma das fases mais avançadas, né? Foi aí, em meio a informações, e as internações, para cirurgias e quimioterapia, que a carreira dele decolou. Não foi quando a Marvel o escolheu para o papel de Pantera Negra no filme Capitão América Guerra Civil. Em 2018, o personagem ganhou seu próprio filme, Pantera Negra, né, que se tornou um sucesso enorme, não, faturando mais de $1 bilhão no mundo. Com o roteirista, diretor e quase todo mundo no elenco e na produção sendo negros, não, o filme recebeu 7 indicações ao Oscar, inclusive de melhor filme. Não. Aliás, primeira vez na história que um filme de super-herói é indicado para a categoria de melhor filme. Não. Muitos consideram esse filme como o melhor filme de super-heróis e um marco na cultura negra. Sim. Né? Bom, por conta disso tudo, o Chadwick inspirou muita gente mesmo, negras ou não, né? A lutar por mais igualdade, por mais inclusão, né? Contra o racismo, né? Por aí vai. Né? Por isso que a morte dele foi imensamente sentida, não só por artistas, não, mas por políticos, por personalidades, mas por gente comum, né? Adultos, crianças. Né? O pessoal realmente sentiu muito a partida do Chadwick. Né? Sim. E você chegou a ser inspirado de alguma maneira por Chadwick? Você assistiu algum dos filmes dele? Como que foi isso para vocês? Não, foi estranho, né, saber da morte dele, porque foi algo que veio muito de repente, né? Ninguém esperava isso. Não era uma coisa conhecida, pelo menos assim, amplamente conhecida. Não? As pessoas não sabiam que ele estava doente e de repente fala que ele morre, aos 43 anos. Uma morte muito prematura quando ele estava no auge da carreira dele, né? Sim, não, tipo, quando eu fiquei sabendo também, eu lembro que era tarde da noite, assim, e eu só abri o celular e vi a notícia, fui pego totalmente de surpresa. As redes sociais foram inundadas de repente, né? Por isso daí, pela notícia triste ainda. Sim, e aí veio homenagem após homenagem de todo mundo, assim, tanto dos estúdios, né, outros atores,
colegas, assim, até pessoas comuns, fãs. Começando pelo Denis, né, ele colocou aqui um texto muito bonito aqui pra vocês lerem nos comentários, assim, que fala muito bem, acho que né, essa coisa do que o Chadwick fez, né, o esforço de interpretar um personagem e, né, tudo que você sente nisso, né, alguém assim quando está atuando, né, tipo, toda a tristeza que pode vir com isso, né, e como em algumas vezes pode ser angustiante por todo, né, pela intensidade emocional que isso aí traz. E ele coloca isso aqui muito bem, o Denis, e ainda mais, né, considerando que o Chadwick estava enfrentando o câncer de cólon, né, ainda mais quando ele pegou o papel do Pantera Negra, né, tipo, é quase cruel, né, é cruelmente irônico, a carreira dele começa a decolar no momento que ele descobre quando descobre a doença, né, o câncer. O Denis fala de uma coisa, né, que interpretar ainda mais papéis como o que ele interpretou, não, isso exige muito, não? Sim. De você realmente entrar nesse personagem. E o personagem do Pantera Negra, inclusive, é um personagem extremamente enérgico, não? Pela própria natureza do personagem, não? E ele estava lá, mandando muitíssimo bem, né? Ele fala também, conclui que o Denis dizendo que sentiu na pele quando, né, lá atrás, né, o Stan Lee criou o Pantera Negra, né, realmente com esse objetivo, né, tipo, parece que de fato unir a todos, né, tipo, os vários povos, assim, independente de cor de pele ou qualquer outra coisa, assim, né, tipo, acho que foi, se não me engano, nos anos 60 mesmo. E isso mesmo, tem até uma própria fala do Pantera Negra, né, do personagem do Chadwick, né, no filme, que fala no final, né, de que ele tá finalmente decidindo abrir o país dele pro mundo, e ele fala, sim, né, tipo, que nós precisamos começar a agir como um só, como uma única tribo. Exatamente, e é isso mesmo, né? essa essência do final do filme ele fala isso mesmo, não? E aliás é tão irônico, não, que meio que contraria o que infelizmente a gente está vendo no mundo hoje, não, que ele dizia que nós só vamos conseguir nos desenvolver quando nós nos unirmos, não? E agora o mundo, enfim, infelizmente a gente enxerga tanta desunião aí entre os povos dentro de um mesmo país ou entre os países, enfim, né? Não, ele falava isso mesmo, de que uma outra frase muito boa também dessa mesma cena, que o sábio constrói pontes e o tolo constrói barreiras. Eu poderia dizer o tolo constrói muros. Se você me entende. Eu não lembro se era muros ou barreiras que ele disse, mas aquela build walls. A mensagem, né, foi captada. Build walls, né? O tolo constrói muros. Mas tô vendo aqui o pessoal também, né, ficou muito triste, assim, eu também, assim, né, tipo, eu sou fã da Marvel, dos filmes deles também, dos quadrinhos. Pantera Negra eu não diria que é meu favorito mesmo, mas eu entendo muito bem, assim, tipo, exatamente o que ele significa, né, a importância dele pra tanta gente, eu entendo a esperança que ele deu, e mesmo não sendo meu favorito, assim, da Marvel, é um filme engraçado, assim, é um filme interessante de ver, porque, né, mesmo com algumas falhas alguns problemas que eu tenho com o filme, dá pra você sentir, né, eu sinto não sei, o filme tem uma alma, tem um coração, assim, realmente você consegue sentir como todo mundo tava tão bem integrado com o projeto mesmo, tipo, é algo muito apaixonante de se ver. Não, e eu só ver o resultado, não? Sim. O filme é amado, não? Que inspirou tanta gente e como eu disse, é a primeira vez que um filme de super-herói foi indicado para a estatueta aí de melhor filme, né? Não ganhou, mas o fato de ter sido indicado já é realmente um marco aí, né? A Maria Ângela de Camargo coloca, né? Só o fato da bilheteria, né, ser tudo isso, né? Mais de $1 bilhão já deixa muito claro essa ideia de representatividade e como foi super bem recebida. Então todo mundo ficou meio abandonado, como ela também conclui aqui. Uma pena realmente, né? Vamos para o nosso último tema? Mais algum assunto aí? Eu tô vendo que tem vários comentários, não? Tem alguns da Ana também, dizendo que está muito triste, né? Concorda aqui com o que o Denis e a Maria Ângela falaram. O texto do Denis também, inclusive, lindo, pessoal, se vocês puderem ler nos comentários. Mas é isso. Vamos lá, vamos mudar para uma coisa um pouco mais... Vamos mudar, eu sei que a última notícia foi triste, mas vamos vamos terminar essa edição dentro do possível, aí, com um sorriso nos lábios, depois de tanta coisa tensa aí, não? É algo bem engraçado. Vamos lá para a nossa notícia bizarra de hoje, que hoje é bizarra mesmo, tá? Todo mundo aqui conhece os Pokémons, certo? Né? Aqueles simpáticos monstrinhos aí criados em games da Nintendo, não? Nos anos 90, que se tornaram um baita de um fenômeno cultural no mundo inteiro, não?
com mangás, com desenho animado, com filme de cinema, né, e todo tipo de coisa, e quem criaria que a indústria pode produzir, não? E aí, de repente, não, o que vocês me diriam se eles se tornassem os Pokémons, aqueles monstrinhos lá, mestres do sexo? Você continuaria brincando com Pokémon? Deixaria seus filhos brincar, assistir Pokémon, não? Vai continuar assistindo os desenhos, não? Ou talvez, sei lá, de repente, você assistisse mais, agora que os Pokémon são os mestres do sexo, né? Qual foi o estagiário que deixou isso aí passar, sinceramente? Pois é, aí que tá, não sei se foi o estagiário. Toda essa confusão começa por causa desse jogo aí, né? Essa história toda tem a ver com o novo jogo da série, que acabou de ser lançado, Pokémon Masters EX, ou, como diz em inglês, Master EX, né? Bom, até aí o nome, né? Masters EX, tudo bem, né? Vamos lá, né? O problema surgiu quando o pessoal do marketing começou a fazer publicações nas redes sociais com a hashtag, não? A hashtag Pokémon Masters EX. Só que o problema é que como a hashtag todo mundo fica tudo junto as palavras, não? O Masters EX virou Master Sex. Claro! É lógico, a galera pirou completamente nas redes sociais. As redes sociais vieram abaixo, não? Milhares de memes. Se vocês colocarem aí, né, no Google mesmo, né, vai aparecer um monte de coisa. Divertidíssimos, né, muito engraçado. Né, e a hashtag ela chegou a ser Trending Topics mundial, né? E aí? Sim. Fica até uma dúvida aí, né? Você falou, Mati, aí, será que qual foi o estagiário que deixou escapar porque Master Sex, Pokémon Master Sex? Mas será que foi o estagiário mesmo? Fica uma dúvida ainda, porque o negócio pegou fogo, né? Todo mundo que gosta de games falando disso daí. Né? Você acha que foi de propósito com isso? Não sei, né? A gente começa a questionar, né? Será que foi uma tremenda de uma mancada? Porque assim, ninguém viu a hashtag antes de publicar, não? Pokémon Master Sex. Ninguém viu isso daí, não? É uma palavra tão comum, né? Tipo, assim, em todos os idiomas, assim, você consegue entender muito bem, né? Pronuncia claramente, né? Em inglês, né? Tipo, putz. Você vê lá. Todo mundo entende Master Sex. Sim, não foram só os brasileiros. Master é Master, Sex é Sex em qualquer lugar. Todo mundo entendeu, todo mundo. Não é uma coisa nossa, assim, não. Todo mundo pegou a referência, assim, tipo. Todo mundo. Então, daí que vem a dúvida. Será que foi uma tremenda de uma mancada? Ou será que isso foi de propósito? Não? Será que a equipe do marketing da Nintendo fez esse negócio de caso pensado? Não? Nossa. Porque definitivamente o jogo viralizou, né? Todo mundo agora conhece, tem um jogo novo da Nintendo que é chamado o Pokémon Master Sex. Master Sex, né? Só não viralizou, talvez do jeito que teria sido o ideal, não, mas enfim, viralizou definitivamente, não. Os nintendistas aí estão loucos, não? Morrendo de rir aí, né? A Ana Lúcia colocou aqui, né? Pokémon para maiores de 18 anos já. Pikachu. Né? Esse Pikachu nunca me enganou, esse nome do Pikachu, olha, eu sempre fiz piadas. Desculpa, eu sempre fiz piadas com o nome do Pikachu, mas tudo bem, né? Você aí que jogava Pokémon GO, aí que saiu caçando os Pokémons aí com o seu celular aí nos últimos anos, talvez ainda caça, que o jogo continua, tem gente que continua jogando Pokémon GO, não? Vai jogar Pokémon Master Sex agora também? Não? Como que vai ser? Não sei, mas o Denis tá perguntando aí, ó, se você, né, caçou o Pokémon no aplicativo, que disse que você fez um artigo no passado. Denis quer saber se tá caçando ainda. Não, já não caço mais, né? Não jogo mais Pokémon GO, mas... Nem com Master Sex vai voltar? Não sei, agora eu preciso ver o que é esse Pokémon Master Sex aí, né? Talvez, quem sabe, a gente retoma aí a jogatina, né, dos monstrinhos aí. Olha, a Mariângela fala também, né? Como diríamos aqui, caríssimo Paulo, o diabo está no teclado, o diabo está na gráfica. Pois é, né? O diabo está na hashtag, né? Eu sinceramente não acho que fizeram isso de propósito. A Nintendo é uma empresa tão kid-friendly, eles não escondem isso, é tipo mais do que evidente, assim, é só você ver os principais títulos deles. Eu não sei, tipo, mesmo que fosse dar claro, né, um boost, assim, nas hashtags, porque óbvio, né, não tem como isso não dar. Mas, eu não sei, é Nintendo ainda, sabe? Tipo, eu não consigo imaginar que eles teriam feito um negócio desse de propósito. Eu acho que foi uma cagada histórica mesmo. Baita mancada. E que deu certo, mas, de novo, não como eles esperavam. Né? Quem sabe? Aí agora todo mundo sabe que, pelo menos todo mundo que assistiu aqui o Jornal da Live já sabe que tem um novo jogo da Nintendo chamado
Pokémon Master Sex, ou digo, Pokémon Masters EX. Vamos colocar o nome certo, gente. Pokémon Masters EX, né? O Joaquim escreveu aqui, né? Tudo sempre tem um propósito para o marketing. Desenvolver tudo sobre os modelos de inteligência para caso pensado. Vamos vender mais jogos para os jovens, né? Então, vamos lá. Mestre do sexo, Pokémon. Pois é, né? Não sei quem foi que falou aí, não sei se foi o D. Não, acho que foi a Ana, né? Pokémon para maiores de 18 anos. Né? A gente precisa ver como que o jogo vai ter o rating lá, né? Que tem sempre a classificação etária, né? Se vai ser aí free for all aí, né? Para todas as idades, ou se vai ser mature, né? Aquele rating, né? Olha, e o jogo pro celular, olha, as crianças têm muito acesso ao celular. Cuidado. Pois é. Não, o pessoal já reclamava do Pokémon GO e agora com o Master Sex. Olha só, a Ana Luciosa já tá dizendo que vai caçar já pra ela um Master Sex. Eu não sei, eu queria saber aí, não, né? Que tipo de caçada que se faz aí com esse... Ai meu Deus. Gente, é a piada pronta, né? Fonte infinita de piadas aí, não? Depois realmente... Vale a pena para dar umas risadas aí, coloquem no Google aí, não, e dê umas boas risadas com os memes aí, infelizmente, infinitos que saíram. Muitas imagens que acho que a plataforma mesma não permite que a gente coloque aqui. Mas vejam, vocês não vão se arrepender. O Pacheco também termina aqui dizendo de que sim, também acho que é uma jogada de marketing. Talvez. Acho que nunca saberemos. Pois é. Aquelas coisas que realmente o diretor de marketing vai levar pro túmulo, né? Ai, gente, ok. Vamos encerrar aqui a nossa edição, 36ª edição do Jornal da Live. Já deu aqui o nosso horário, 8h32 aí, não? Sim. Agradeço a participação de todos. Não foi possível de novo ler todos os comentários, não, mas como sempre, depois todos os comentários deles são lidos, então agradeço a participação de todos, né? O Jornal da Live só acontece com essa participação. Se você está vendo a versão gravada depois, né, muita gente vê o Jornal da Live depois que ele acontece ao vivo, né? Deixem seus comentários, tá? Mesmo que você esteja vendo a versão gravada, né, eles vão ser lidos e agradeço muito pela sua participação. Então, é isso, chegamos ao final dessa 36ª edição. Semana que vem, a quinta-feira, às 19h30, estaremos de novo por aqui com mais uma edição. Deixem também as suas sugestões, lembrando que todas as sugestões aqui são oferecidas por vocês mesmos, tá? Tenham um ótimo fim de semana, né? E se cuidem. Aliás, fim de semana prolongado, né? Segunda-feira é feriado, né? Então, sim, cuidado só aí com as praias cheias, tá, pessoal? Cuidado com o Master Sex. Cuidado com o Master Sex, ou não, né? Pessoal, é isso. Até a semana que vem. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Falou, gente. Se cuidem e até a próxima. Falou. Wakanda pra sempre. É isso aí. Wakanda pra sempre. Tchau.